Tá. Gravando. Só me permite o compartilhamento. Já Bom tá, dia já a tá. todos. Hoje é o nosso 25º encontro. Eu sou a professora Nanda, juntamente com o professor Leonardo Tartaruga, ou vice-versa, né? Hoje, né, o tópico da nossa aula vai ser modelos psicobiológicos do treinamento. O seminário será apresentado pela Marina Cabral, o Ismael Etor e a Maria Vitória Bernadotti. Eu vou estar compartilhando com vocês, então. Meu nome é Marina e eu, o Ismael e a Maria Vitória vamos estar falando um pouquinho hoje sobre um dos tópicos especiais, que é sobre o modelo psicobiológico do treinamento. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito e depois eu vou falar sobre a teoria da intensidade motivacional. O modelo psicobiológico, ele é baseado na teoria da intensidade motivacional. Segundo esse modelo, a tolerância ao exercício, ela depende da tomada de decisão consciente do indivíduo de interromper ou de diminuir a intensidade do exercício. Essa tomada de decisão leva em consideração a percepção de esforço. Então, depende de como o indivíduo ele entende aquele esforço, sendo ele mais fácil ou mais difícil. E também depende da motivação, ou seja, do quanto a pessoa ela realmente está disposta a se esforçar para alcançar um determinado motivo. A motivação ela é responsável pela intensidade, pela direção e persistência dos esforços de uma pessoa para atingir determinada meta. Então, como a gente pode ver ali na imagem, a intensidade ela vai estar relacionada ao esforço gasto, a direção, a qualidade desse esforço, e a persistência vai estar mais relacionada ao tempo do esforço. Então, a gente pode ver que existe uma relação entre a percepção de esforço e a motivação do aluno ou do atleta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da intensidade motivacional. Ela tem dois pontos principais. Um é a motivação potencial e o outro é a intensidade de motivação. A motivação potencial ela vai estar relacionada ao esforço máximo que uma pessoa está disposta a exercer para satisfazer um motivo. E a intensidade de motivação ela vai estar mais relacionada à quantidade de esforço que a pessoa realmente gasta para satisfazer o motivo. Segundo essa teoria, os indivíduos eles vão se engajar numa tarefa desde que o nível de motivação potencial ele não seja alcançado quando a tarefa ela ainda é vista como possível. Olá, eu sou a Maria e eu vou falar de exaustão e fadiga no modelo psicobiológico. O que é o ponto de exaustão? Durante o exercício é uma forma de desengajamento da tarefa, na qual os indivíduos se exercitam até que a percepção de esforço se eleve ao nível crítico estabelecido pela motivação potencial, ou acredita ser fisicamente incapaz de manter a tarefa. E a fadiga muscular progride durante o exercício, onde o comando motor central é aumentado para manter a força necessária. Consequentemente, a pressão de esforço aumenta junto à exaustão. Então, os dois eles estão ligados diretamente, uma vez que um é o ponto de ativação do outro. Esse gráfico aqui mostra, ele foi retirado de um estudo de 2009, onde Marcora e alguns colaboradores testaram a validade do modelo psicobiológico, onde submeteram 16 pessoas a um teste a duas situações, na verdade. Uma situação
dos participantes executarem uma tarefa cognitiva prolongada durante 90 minutos, e a outra situação foi assistir um documentário emocionalmente neutro na mesma duração da tarefa. Imediatamente após as situações, os voluntários realizaram um exercício de carga constante em ciclo ergométrico, até a exaustão. Como mostra o gráfico, os resultados mostraram um menor tempo até a exaustão, portanto, menor tolerância no exercício de resistência na situação de fadiga mental. Nenhuma das variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas associadas à fadiga muscular foi diferente entre as situações, mas, no entanto, a percepção de esforço foi maior ao longo do tempo de situação de fadiga mental, conforme mostra no gráfico. Sem ser diferente entre as condições no momento da exaustão, é importante destacar também o fato dos voluntários não terem apresentado níveis diferentes de motivação entre as situações. Junto desses resultados, sustentam os pressupostos do modelo psicobiológico, pois para um mesmo nível de motivação acaba existindo uma taxa maior de aumento da percepção de esforço, como explicou a menor tolerância ao exercício na situação de fadiga mental. O modelo psicobiológico também pode ser aplicado para explicar as variações de ritmo das provas de resistência. No entanto, os exercícios onde o final já é conhecido, além da percepção de esforço e motivação, existem outros fatores que são levados em consideração na tomada de percepção de esforços e decisões, né? Sobre o ritmo que está sendo adotado durante a prova, sobre conhecimento da distância que será percorrida, conhecimento de distância que já foi percorrida durante a prova e uma experiência prévia da percepção de esforço com exercícios de intensidade variável. Um desses fatores pode ser facilmente influenciado pela presença de um adversário, pela importância da prova em questão, aumentando talvez os fatores como a motivação. Bom, continuando o que os colegas falaram ali, né? A gente vai entrar agora na parte de entender os usos desse método, né? Bom, quando a gente conceitua quando conceituamos o mesmo, né, a gente consegue entender que o quê? Que o modelo psicobiológico é um modelo que vai dar um forte caráter aos determinantes psicológicos sobre as características biológicas da prática de atividade física. Ou seja, vai trazer uma perspectiva de que a capacidade, ou a tolerância ao exercício, a tolerância ao nível de exaustão, ao nível de fadiga, o que o sujeito vai apresentar durante o exercício, né, durante a realização do exercício, vai estar relacionada tanto com a percepção do esforço do aluno, quanto com a motivação que o aluno tem, ou o paciente tem, ao realizar o esforço exigido para cada tarefa, né, desempenhada. Tá? Bom, entendendo isso, a gente vai para a parte da motivação dos atletas, tá? Dentro, claro, da parte de atleta mesmo. A gente pode entrar um pouco mais a fundo ainda na ideia de que o impacto que a motivação causa no resultado de atletas é avassalador. Até mesmo a literatura mostra que a chance de pessoas engajarem e se manterem persistentes em uma determinada atividade é muito maior se elas estiverem gostando da mesma, gerando assim uma reação em cadeia de prazer, satisfação e melhora constante dentro do exercício ou atividade proposta. Bom, o último ponto ali, né, a possibilidade de exploração em ambientes e pessoas comuns, né, entre aspas, comuns. Esse ponto é tratado sobre o modelo psicológico, a motivação dentro dele, né, é tratada muito bem, né, dentro de esportes de alto rendimento, como futebol, basquete, ginástica, etc. Porém, já quando a gente traz para a realidade de pessoas comuns, dentro de uma academia, por exemplo, ele tem a capacidade de ser muito mais explorado ainda, tendo em vista que muitos não utilizam o mesmo como uma forma de trazer motivação para engajar o aluno, uma forma de transformar uma atividade mais atrativa para o aluno, gerando um impacto maior e gerando assim um engajamento e uma continuação dentro do exercício, né?
Vou começar, então. Parabéns ao grupo, eu acho que vocês conseguiram abordar, né, o tema de uma forma, iniciando com a parte conceitual, acho legal fazer ali o estudo, né, para a gente, uma visão mais aplicada, né, realmente, de possíveis diferenças que possam se estabelecer com o uso dessas estratégias. Eu acho que a colocação ali, né, que toda a questão de como a gente se percebe, né, tem a ver com a percepção não só do aspecto externo, né, a qual eu sou como atleta, ou a qual a minha atividade física está me colocando, mas como eu também entendo aquilo no meu organismo. E com certeza, quando a gente pensa em percepção de esforço, e eu acho por isso que hoje é tão utilizada, porque realmente ela passa além só do meu batimento cardíaco, né? Ela mostra um pouco dessa questão motivacional por trás, né? E aí, quando a gente vê de percepção de esforço, quando eu estou mais motivado, quando eu estou menos motivada, isso mostra quão complexo é uma escala tão simples, né? O que mostra por trás, né, de quando a gente se percebe, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que estar, entender a relevância de quando tu avalia uma percepção de esforço, né? Que tem algo por trás que não é só quanto de distância tu correu ou que velocidade tu correu, falando de um corredor, mas, né, de como ele se percebeu, né, de como ele sentiu seu organismo, seu estado emocional do dia e outras coisas que a vida está sempre, né, nos bombardeando de outros fatores, né, que podem estar alterando essa questão motivacional. Eu acho que uma das falas ali que eu coloco, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção ali, né, como a motivação está relacionada a um objetivo plausível, né? Então, assim, eu tenho que ser capaz de fazer. Não adianta eu, às vezes, como treinador, pensar numa estratégia de treinamento supramáxima e pensando que aquilo, de repente, é uma melhor estratégia, mas o meu aluno chega lá e diz, vou falar de mim, se me mandarem correr a 15 km por hora, 5 km, eu vou dizer, não vou fazer. Eu já vou me desmotivar porque eu não vou acreditar na minha capacidade, né? Eu posso me desafiar com questões mais dos meus limites, mas dentro do que é plausível para a minha condição como corredor, para a minha capacidade física. Objetivos inatingíveis não geram engajamento, né? E aí eu trago, acho que uma questão importante quando a gente pensa também, pensar em motivação, é pensar em ter um objetivo, né? Eu acho que o objetivo, e aí eu vou falar de mim como corredor, ter uma prova, treinar para uma prova, visualizar um contexto, né, na qual objetivo eu quero chegar, eu acho que isso ajuda em fatores motivacionais de entender onde eu quero chegar. Mas eu acho que aquela fala final ali que os estudos possam estar voltados muito para a população de atletas, quando a gente pensa em objetivos, a gente também traz para as pessoas comuns, como o colega colocou ali, né? Para o sujeito que está na academia, para o idoso que está treinando, um objetivo, né? Traçar um objetivo, construir um objetivo, às vezes, junto com esse aluno, também passa a ser algo que a gente também tem que estar atento, porque eu acho que isso ajuda, né, numa questão motivacional. E quando tu pensa, se tu tem objetivo, tu também avalia. E se tu avalia, tu também consegue mostrar para o aluno a progressão que essa caminhada está acontecendo, está fazendo para chegar no objetivo. Acho que são todas estratégias para manter essa satisfação, esse engajamento, né, e essa motivação, que, como a gente viu, vai ser determinante num desempenho, vai ser determinante na continuidade de uma prática esportiva, de uma prática de academia, de uma prática voltada para a saúde, independente, né, do que tiver por trás dessa grande estratégia, vamos pensar assim, que a gente tenha, né? Cada um com seus objetivos, mas que eu tente buscar. E acho legal a fala ali final dessa motivação para as pessoas comuns, né? Porque se pensa muito, né, no atleta, no alto desempenho, no ganhar a prova, no completar uma maratona, né, que linhas mais tênues, né, mais complexas,
Mas quando a gente fala de motivação, a gente também traz para essa questão que a gente já falou lá nos princípios do treinamento, no princípio da continuidade, né, que fatores motivacionais vão ser determinantes para que a gente consiga atingir um dos princípios do treinamento importantes, né, para qualquer população que seja avaliada ou que esteja levando em consideração. A fala das provas de longa distância, né, as estratégias de treino que elas saem, né, só de um âmbito físico e que tu vai treinar o mesmo percurso, que tu vai treinar distâncias semelhantes, que tu vai buscar condições semelhantes para estar treinando, seja uma situação de frio, seja uma situação de calor, né? Então, isso não se treina só o físico, né? Se treina o lado emocional, se treina o lado de fortalecimento psicológico, né? Para te conseguir estar superando e estar te colocando na hora da situação da prova forte, né? Física e emocionalmente. E eu acho que vale muito quando a gente pensa ali em percepção e motivação, e aí eu trago um outro conceito, né, dos princípios do treinamento, que é a individualidade. Então, tem pessoas que vão se motivar com algumas estratégias, e algumas estratégias podem não funcionar para outras pessoas, né? Então, aquilo assim, de repente, um adversário, né? Um adversário que passou na frente, pode ser para mim um desafio, mas pode ser para mim desmotivante. Eu posso pensar, poxa, né? Vou correr atrás dele, não vou deixar esse cara me passar, né? Uma coisa bem prática, né? Mas de repente pode ser que não, pode ser, estava na frente, agora o cara me passou, agora ferrou, esse eu já não passo mais. Então, só para mostrar como a força mental vai ser determinante, muitas vezes, mas como cada pessoa também reage, né? De uma forma. Tem gente que adora torcida contra, né? Me dá gana, se vou mostrar para essa torcida que o meu time é melhor, vai ganhar. De repente chega lá, tem uma torcida adversária muito fervorosa, de repente aquilo me inibe, né? Então, o lado da psicologia, né, que trabalha hoje em conjunto, né, com as equipes esportivas de alto rendimento, principalmente, né, entender essas diferenças, essas nuances, passa a ser também importante quando se pensa não no preparador físico, não em nós educadores físicos, né, mas nesse complemento, nessa compreensão como um todo, que somos diferentes e também em estratégias motivacionais vamos ter respostas diferentes. E eu acho que estratégias, né, para vencer que nem ali colocaram, né, a fadiga mental, né, eu acho que vai ser importante, né, a gente entender dentro da individualidade da psicologia, realmente, assim, onde é que às vezes a gente próprio se sabota, né, assim, o que tu pode estar usando para te motivar naquele ponto da prova, da corrida lá que eu cansei, a perna pesou, olhei para frente, tinha uma lomba gigante para subir. Que estratégias eu posso usar, né? Então, hoje, essa linha da psicologia também traz isso, né? De frases, né? Frases positivas que pode estar usando em situações, né? Para estar se retomando essa motivação, essa capacidade, e eu acho que é um assunto bem complexo, né? Eu acho que a gente tem que dar talvez um pouco mais de atenção, né, para a importância dessa questão mais psicológica quando a gente pensa tanto na população do atleta quanto da pessoa comum, vamos botar dessa forma. Muito bem. Posso entrar? Claro, deve. Olha só, muito legal, Ananda. E parabéns para o grupo também. Fizeram uma abordagem bem boa ali. Eu vi as figuras, por exemplo, a figura do Marcora. Eu fui abrir o arquivo assim e vi que eles já pegaram material editado assim, mas que segue plenamente o que o Marcora passa, mas materiais bem legais assim. Eu tive a chance de conhecer o Marcora quando eu estive no meu primeiro pós-doc lá em 2009, 2010, a gente vai entregando, né, idade. E aí ele me mostrou essa teoria que ainda não estava estabelecida, né, do modelo psicobiológico que tentava avançar em relação à teoria do governo central sobre fadiga e exaustão.
E depois disso, ao longo dos anos, eu fui participando de banca com o professor Alexandre Andrade, então eu tinha que estudar bastante sobre essa parte de psicologia para poder participar das bancas, enquanto eu era presidente e ele diretor científico. Mas assim, então, o que acontece? Eu acabei estudando um pouco sobre isso, embora eu seja da biomecânica e fisiologia, né? E é um assunto bem legal. Assim, uma dica que eu gostaria de dar para os alunos, não esquecer, assim, que se quiserem estudar sobre isso, também acho que da forma assim de profissional, mas um cara que gosta do exercício como treinador ou praticante, para qualquer um deles que goste desse assunto que a Ananda e os alunos apresentaram, é esse livro aqui, que eu acho que não está traduzido ainda, Endure, né, que trata dos limites elásticos, né, do desempenho humano ou da fadiga, né? Então é isso, mente, corpo e os limites elásticos, curiosamente elásticos do desempenho humano. Seria mais ou menos essa a tradução. E é uma história muito legal, traz a história desde a experiência do Rio, que eu fui descobrir no livro, né, que era um corredor, era um cara muito da prática, que já pensava sobre esses limites psicológicos do exercício, até ao longo de grandes recordes, como foram batidos, e trazendo essa teoria do modelo psicobiológico, inclusive com entrevista. Então, é muito legal ver a visão do pesquisador, não só no artigo e tal. E aí, bom, acho que a Nanda colocou, mas eu queria tentar fazer uma sistematização também disso, que é o seguinte, ó, esse modelo psicobiológico, ele é fortemente baseado na teoria da intensidade motivacional, tá? Então, que também tem um outro nome, alguns outros autores chamam de teoria da automotivação, que vai indicar o seguinte, que nós temos, como a gente aprende em psicologia, e eu sei que na EZFID nós temos geralmente muito precária a nossa formação, acho que essa é outra grande mensagem que a Nanda falou, nós temos, vocês que vão trabalhar com treinamento, lembrem disso, vocês têm que correr por fora para melhorar esse déficit que a gente tem em formação. Tá? Eu sei que tem alguns que trabalham, etc., mas a nossa linha de pesquisa e a nossa grade curricular ela é limitada nisso mesmo, comparando a outras que eu conheço no Brasil, por exemplo, e fora do Brasil. Tá? Então, sugiro, corram atrás com essas dicas que a gente deu hoje, assim, com o que foi apresentado, vão atrás disso, porque é muito importante na nossa prática de treinamento. Mas voltando assim, então essa teoria da intensidade motivacional, ela vai dizer o seguinte, que a motivação, de modo geral, ela pode ser extrínseca ou intrínseca. A extrínseca é aquela motivação externa, é o grito, é o ambiente, é algum elemento externo que vai te sugerir essa motivação. E a intrínseca, né, traço, né, é aquela mais internalizada, o nome já indica, né, que são questões de valores, sentimentos, a tua história sobre a atividade, sobre as pessoas que estão envolvidas, sobre o ambiente de forma geral, que vão te dar uma base. E o que essa teoria vai colocar? Ela vai dar uma ordem mecanística das coisas. Ela vai dizer o seguinte, por cima, assim, nós podemos dar, o que nós podemos fazer como treinador é principalmente trabalhar a curto e médio prazo com a motivação extrínseca. É dar elementos, ensinar sobre saúde, por que tem que manter a aula, por que não dá para faltar, por que aquela história de que se tu faltar aula, tu não perde só aula, tu perde todo o tempo que tu vai te recuperar. Não adianta, é usar da razão, mas tem o seu limite, né? É o que a Nanda falou também, né? Porque além de ser individual, ela geralmente ela tem uma utilidade muito menor. Tem estudos que mostram que muitas vezes não modifica alguns padrões que depois a gente vai falar. E essa teoria vai dizer que, mas de certa forma, tu pode, através de, a longo prazo, com essa motivação extrínseca, tentar modificar os valores a longo prazo. Não há segredo nisso, não tem como. Né? Tu tem que estar ou muito já aliado aos sentimentos, valores daquela atividade, daquela prestação, né, do exercício, ou a coisa demora muito, quando é que acontece. Aí vem o efeito crônico dessas modificações de valores sobre o exercício. E ali sim, quando tu modifica a motivação intrínseca, aí tu tem os resultados muito diferentes sobre a atividade. E a gente sabe que isso é fundamental em exercícios de longa duração, por aí vai. Então, eles botam essa ordem das coisas, né? E aí eles dividem em dois conceitos que eu acho que na prática é legal da gente pensar no treinamento.
os resultados da decisão de parar o exercício, e aí vem o nome bonito, né, que a Nanda colocou e os alunos também, que é o engajamento sobre o exercício e a decisão de parar, né, de engajar, né, simplesmente exaustão e parar o exercício, ele não é marcado só por questões fisiológicas, metabólicas, é também por questões psicológicas, de modo geral. Mas aí eles vão dividir em duas partes. Uma delas é a percepção de esforço, que os alunos mostraram bem, né, aquele gráfico do Marcora, né, que mostrou lá que onde teve fadiga mental, modificou a percepção de esforço, né, eles perceberam um esforço maior e eles entraram em exaustão antes, ou seja, a fadiga mental afeta a percepção, né? Só que tem um outro elemento também, que é a motivação potencial, que aí entra nessa história do extrínseco e intrínseco. Tá? Eles conseguiram fazer essa divisão, e o Marcora, eu acho que a maior contribuição da teoria dele foi adicionar esse elemento da percepção sobre o que já se sabia, já se estudava há muito tempo sobre motivação. É um assunto mais batido assim nos estudos da psicologia, do exercício, do esporte. Então, essa divisão. E um achado que eles encontraram, que a literatura, eles vão discutir nesse artigo mesmo, né? Eu fui rever ali enquanto os alunos estavam apresentando, confirmei o que eu dava em aula no treinamento psicológico, que é o seguinte, a questão de recompensa, prêmio, ou seja, já fizeram vários estudos que faziam o seguinte, faziam o cara perceber quanto tempo eles duravam, por exemplo, agachados, em pessoas que sentem dor no joelho, né, que a gente sabe, nem precisa muito, né, mas eu não aguento muito tempo. Então, eles faziam assim, com ou sem dinheiro. Então, faziam um modelo lá em que o cara fazia primeiro sem falar nada de recompensa. E aí ele durava um tempo, né, numa postura lá X, que era de agachado, era a coisa mais simples do mundo. Depois, no outro estudo, eles eram convidados a fazer outra situação que era segredo. Na hora, chegava e dizia, olha, agora tu vai ter um prêmio. Se tu aumentar aí em 15% o tempo, e aí botavam lá o tempo que o cara tinha aguentado, tu vai ganhar um prêmio. E era um prêmio bom, eu não sei. Para mim seria, sei lá, R$1.000, R$5.000, eu já faria bastante coisa a mais, assim, né? Aí depende, tá? Mas eu não lembro bem do detalhe aí dessa questão. E aí eles faziam o teste. Todos conseguiram fazer o tempo maior. Né? Só que o que aconteceu? O que a teoria, o que esses achados estão mostrando é que ele não modifica os desfechos de motivação. Esse que é uma questão interessante. Não é que aparece ali direto, porque parece que esse é um elemento extrínseco. De novo, a forma que a gente avalia, a gente fala do intrínseco. Aí entra nisso. Ah, não, mas se não muda a motivação, então tem alguma coisa errada. Não, o Marcora vai dizer que muda a percepção de esforço sobre aquela atividade. É por isso que são dois caminhos que dá para dizer que são separados. A gente sabe que pode ter interação, mas eles separam e nessa história fechou. Então, recompensa, coisas assim, às vezes não muda a motivação, né, na avaliação, que possivelmente está ligado a algo mais intrínseco, né? E por isso que não muda e fecha com aquelas teorias lá que a gente falou. Agora, muda a percepção e por aí já tem resultado, que é o que o Marcora mostrou também, né? Bom, eu queria adicionar esse exemplo e eu queria depois adicionar uma coisa da prática. Ao longo dos anos, eu fui banca, inclusive, eu vou mostrar aqui, no estudo do Marcora, como é que a gente bota isso na prática, né? Uma ferramenta muito boa de fazer é uma escala, como é que se chama? Eu vou passar aqui e aí já vou lembrando, que é a escala de Brooms ou Brahms, que foi mudando ao longo dos anos, uma época... O termo em inglês é Brooms, que acho que é o estado de humor de Brunel, tá? Aqui está a escala de humor brasileira, e aí traduziram para Brahms, mas às vezes volta a ser Brooms, o termo com U, tá? Então tem aí umas mudanças na literatura. Mas o que é isso? É uma escala onde tu vai ter um monte de elemento e o aluno vai dizer assim, ó, do nada para o extremo, para apavorado, animado, várias situações psicológicas que o aluno vai se colocar. O que eles fazem depois? Vai ter essa numeração vai ter relação com alguns desfechos psicológicos, que é raiva, confusão, depressão, fadiga, tensão e vigor, tá? E aí, qual é o perfil que eles esperam? O perfil de iceberg sobre esse estado de humor geral, tá? O que é o iceberg? O que seria o ideal? Que é o vigor muito alto e o resto dos elementos baixos. Tá? E aí tem aqui um
um percentil do score, do somatório de números aqui para cada um dos fatores, que isso aqui não está aqui, mas tem nesse link aqui, tá? Inclusive, eu sugiro, entrem no grupo do LAPE, né, Laboratório de Pesquisa do Exercício e Esporte da UDESC. Lá tem uma plataforma, um portal enorme sobre avaliação, como usar essas escalas, muito prática e tal. Aqui nós temos um exemplo ruim, tá? Por exemplo, com atletas de vela num Pan-Americano, onde eles estavam muito desestimulados, tinham muito problemas de relação, e vejam aqui o perfil de iceberg está ao contrário, o vigor está mais para baixo e o resto está alto. E esse grupo da UDESC depois trabalhou na prática com a seleção de vela ao longo do tempo, dando intervenções de psicologia, fazendo estratégias e deu bons resultados, tá? Deu resultados muito legais. Esse é um exemplo, e o outro é do próprio autor que está aqui, que é o Bramt, que eu fui banca de mestrado e doutorado, que é bem legal de falar disso, que ele é um cara que até hoje ele dá treino para equipes de triatlo e corredores, usando a psicologia do esporte como um método também de controle de carga, além do fisiológico, né? Então, ele manipula, ele faz intervenções de psicologia, né, de motivação, de questões ligadas à estrutura de grupo, de relações interpessoais, a depressão, vários elementos assim que ele consegue trabalhar a partir da avaliação dele e ajustando cargas de treino com isso também, tá? E uma das ferramentas é esse Brums ou Brahms, tá? Essa escala de humor aí que é bem prática, tá? Bem útil, tá? Então tem usado, esse grupo tem usado essa característica. Outra coisa que eu queria passar para finalizar é que essa escala, esse perfil de iceberg, ele serve para vários grupos, mas não são todos. Só queria dizer o seguinte, nesse caso, sim, quando fugiu do iceberg, isso foi ruim, e eles trataram de melhorar, tá? Mas tem outros exemplos, por exemplo, lutadores de MMA fizeram avaliações também com estudos internacionais, é um grupo bem estabelecido internacionalmente, liderado pelo professor Alexandre Andrade, da UDESC, e eles viram que o perfil era outro, né? Por exemplo, os caras na hora da luta, os grandes campeões, tinham um perfil onde tinham elementos, por exemplo, de hostilidade e tensão que eram altos, eram mais altos do que os caras que não tinham um nível tão alto. Então, eles começaram a perceber que um perfil de iceberg não é verdadeiro para todos. Então, também isso tem que se interpretar e tem que ter um cuidado. E aí eu sugiro, claro, se o cara vai treinar lutas, leiam os trabalhos do professor Alexandre para ter mais certeza sobre isso. Mas fica essa mensagem de que não existe só o perfil de iceberg. Foi disso que eu aprendi, né? Mas essa banca eu participei deve fazer uns 5 anos, então coisas a partir daí devem ter surgido, mas muito interessantes, tá? E tem muito a ver com o mundo real do treinamento e tal, com muita aplicação, tá? E por aí vai. Um exemplo muito bom disso é o time do All Blacks, né? É o último exemplo que eu vou dar, que eu dava numa aula anterior, que mostrava aqui o caso do All Blacks, o time de rugby da Nova Zelândia, né? Onde eles têm elementos de valores, de grupo, etc., que já por ser do rugby já é de alto nível e eles são reconhecidos por serem de mais alto nível, né? Isso não é só opinião, não é só uma verdade, que já seria interessante, porque no mundo do esporte é muito forte esse elemento, mas tem publicações sobre isso mesmo, coisas bem legais, assim, sobre quais elementos que eles fazem. Então, empoderam o time deles, eles fazem elementos da cultura do nós ao invés do eu, ao mesmo tempo que tem a responsabilidade sobre os líderes são trocados, não é só o líder que tem o maior potencial, mas eles treinam em períodos diferentes para que todos tenham elementos de líderes também, e isso dá um engajamento diferente, ao mesmo tempo tem situações também de mais alegria, digamos assim, né? E tem um espaço de valores, o mindset correto, né? Que é um linguajar que às vezes eu fico com raiva que o pessoal usa aí, o anglicanismo, que seria o estado ali do ambiente, né? O mindset é isso, é tu ter a mente no ambiente pensando para aquelas coisas que servem, né? Então, por exemplo, em outras, eu não vou falar que é do futebol, mas porque eu também vejo, eu não estou lá dentro também, mas muitas vezes existe uma certa fama sobre isso, vamos dizer que acontece,
Então, muitas vezes tem elementos ali que envolvem muito, dinheiro, muita relação com noite, com festa, com outras coisas, e isso muitas vezes muda o mindset, muda o ambiente, né, que poderia ser para outras coisas, para parceria, para atividade, para o próprio esporte em si, para elementos mais positivos, e às vezes está para outro lado, e isso também diminui aquela motivação intrínseca, aquela questão de valores e tal. Isso não é pouca coisa, isso também não é opinião, assim, discurso filosófico e coisa. Não, isso é dado, isso é elemento, evidência, né? Que é uma coisa importante aí para se trabalhar, quando vai trabalhar sempre. Eu acho que em qualquer exercício a gente tem que construir esses elementos, né? A Ananda trabalha com personal, então é um ambiente menor, mas é mais fácil até trabalhar com esses ambientes que está mais ali, mas em grupos maiores também deve ser desafios maiores e tal, né? Mas é sempre importante, um elemento que é muito importante, que está dentro desse modelo psicobiológico, de pensar o exercício, de novo, não negando. O Marcora é um cara que bate muito nisso, né? Quem acha que psicologia não serve, vou dar o exemplo, assim, né? A gente é velho e começa só a dar exemplo. Juro que é a última coisa que eu falo. Mas, por exemplo, eu me lembro de professores de tênis que diziam, não, teve um estudo lá que disse que 90% do tênis é psicologia. Gente, não tem essas de físico. Tem que bater bola, vai batendo bola e na hora tu vê quem aguenta o jogo. E aí tem as histórias que a gente vê do jogo, né? Aquela força mental, o cara que está derrubado, aí ele quebra um saque, vira, e a gente sabe que é importante. Agora, as escolas de tênis mais fortes do mundo, as campeãs, as mais estabelecidas, obviamente elas não descartam a parte física, nem pensar isso. Eles unem isso. O Marcora diz isso também. Ele fala sobre essa relação. Não adianta, se tu não tiver motor, combustível no motor, né, que a gente fala sobre aquela simplificação do motor e da máquina, vai pifar também, porque ela também vai afetar a questão psicológica. A gente está todo integrado no SNS, no sistema nervoso central, né? Então, não é ele só. O interessante é que ele adiciona esse elemento. Uma coisa que a gente já esperaria, né? Tudo que a teoria da saúde já diz que é biopsicossocial. No esporte, o psicossocial também é importante, só que nos faltam muitas vezes elementos, né? A gente não pode esquecer que tem esses elementos e o modelo psicobiológico vai trabalhar com isso, né? Vai trabalhar de maneira casada, vai indicar que é importante o físico, o biológico, mas também eu vou saber que aspectos psicossociais vão afetar muito nos nossos marcadores principais, que são qualidade de vida, bem-estar, desempenho mesmo no esporte, né? Também vai ser afetado por isso, tá? Em maior ou menor grau, e seguindo essas teorias, né? Aqueles elementos de percepção e motivação potencial, né? Na parte psicológica, e como ela se une ao metabólico. Essa é a tarefa de vocês, né? Na preparação física e na preparação geral, que aí não é só física, né? É nessa preparação geral. Tá? Mas claro que é resumido, né, Ananda? É isso que eu digo sempre. Tudo que eu estou falando aqui, a Ananda deu e os alunos deram, vamos usar o trocadilho do iceberg, é uma ponta de um mundo ali que a gente tem que se abordar e tem que se preparar, tem que aprender a usar as técnicas, tem que aprender a usar a avaliação no mundo real para se trabalhar com isso, né? E a disciplina não contempla isso, a gente só dá esse elemento geral, etc., que motive vocês para irem mais a fundo, né? Ufa! Eu acho que a fala do Sarta deixa a importância, né? A importância de pensar sobre o assunto, e aquela escala de Bloom's ali traz como, às vezes pode ser simples, né? Tu entender como o meu aluno está se comportando dentro daquela ponta do iceberg, né? E aí, de repente, tu pensar em estratégias e entender se as tuas estratégias também como treinador e preparador físico estão contemplando, né, aquele aluno como tu pensa ou como tu espera, né? Então, de repente, acaba sendo uma forma fácil, né, de tu estar avaliando ali o estado de humor, e tu consegue ter uma resposta, né, sobre a percepção desse fator motivacional, que pode mudar tuas estratégias de como trabalhar, né, de como tentar melhorar a questão motivacional, né, para um grupo ou para um indivíduo em particular. Eu acho que aqui o cara está falando do estado, né, do mindset, né, eu digo assim, né, eu vejo como isso na prática faz diferença, né, e assim, como as pessoas gostam de ambientes na qual elas se sintam bem, né,
Então, assim, as aulas de ginástica, a gente vê muito isso, né? Cria aquele círculo social, aquela parceria, e como isso tem relação com quem conduz, né? Com o profissional que agrega essas pessoas, os grupos de corrida também a gente enxerga muito isso, também, claro, com as próprias pessoas que compõem o grupo, mas como isso passa a ser determinante. Muitas vezes, nos grupos de corrida, as pessoas não estão lá tanto pela corrida, né? Mas estão por esse ambiente motivacional, favorável, e a pessoa acaba se engajando, e às vezes ela vai se descobrir um ótimo corredor, mas aquilo não foi o que lá inicialmente prendeu, né, esse indivíduo naquela prática física. Então, como ninguém gosta de ir para um lugar ruim, vamos dizer assim, pesado, né, denso, né? As pessoas querem buscar um lugar na qual te faça bem, te faça feliz. Eu acho que eu acho que níveis de motivação altíssimos, né, motivação, mas assim podem levar a uma questão assim, de repente, que possa levar a uma situação de estresse, de sempre querer desempenhar mais e melhorar, e pode, né, ser prejudicial se em níveis muito altos, mas níveis muito baixos de desmotivação vai levar, se um pode levar à desistência, né, da atividade física lá no final, níveis muito baixos também vão levar, né, à perda, né, a não engajamento na atividade física. Bem lembrado, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Alexandre também, sobre essa otimização, a regra da otimização como algo que permeia todo o treinamento físico, que a gente vem falando ao longo do semestre, encaixa muito na psicologia. Então, por exemplo, atenção, né? Diz, não, tu tem que sempre fazer meditação, diminuir tensão, etc. Não é sempre. Dependendo do desempenho que tu precisa prestar, dos elementos que tu tens, muitas vezes aumentar a tensão também é importante. Então, para isso eu preciso avaliar, né? Por exemplo, provas anaeróbicas, né? O cara não pode estar totalmente relaxado, etc. Ele tem que estar tenso até um certo nível, né? E esse é o limite difícil, né? Por exemplo, das queima de largada de provas rápidas. Não é fácil lidar com isso, porque tu não pode estar ali dormindo no estado de um monge tibetano na hora da prova. E não é assim, tu vê todos os atletas, eles estão tesos, né? Eles estão tu vê o olhar fixo ali, porque eles precisam disso para aquela prestação, né? Enquanto que provas longas, muitas vezes, não tanto, né? Então, isso o treinador tem que saber lidar. Prova longa, por exemplo, a gente lida, e a Nanda deve ver isso, num nível mesmo baixo, mas eu digo, né, quando tem a música Carruagens de Fogo e diz uma largada, chegada, deu, né? Pode ser que não valha nada, né? Ganha a camiseta, o aluno sabe que tem que fazer fraco, mas vem aquela música, vem a música do Rock Balboa e não adianta, o cara acha que está no final da Copa do Mundo, né? E isso muitas vezes não faz bem, porque ele quebra a prova, porque ele não tem controle de ritmo. E aí a gente fala isso que a Nanda falou, não, é individual. Sim, mas atenção, aí eu tenho que entrar com uma intervenção, né? Se não está fazendo bem para ele, não é só a coisa do, olha ali, ele é assim. Não. Isso era o papo nosso antigamente, na minha época era assim, né? Ele é assim, não tem jeito. Não, a psicologia vai dizer que eu posso trabalhar com isso. É para isso que existe o treinamento psicológico, né? Então, vou fazer elementos ali de meditação, ou vou até colaborar, isso também é uma coisa legal de conversar. A nossa área tem, para vocês terem ideia, no Brasil, é a nossa única sub-área da educação física, assim, das ciências, digamos assim, do esporte e tal, onde existe uma divisão muito grande, né? Porque tem Sociedade Brasileira da Psicologia do Exercício, que é só de psicólogos, e tem o nome é com outro nome, né? Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, que é só de profissionais de educação física. E existe uma briga ali, né? Então também tem essa interação. E o que eu sempre digo é assim, é tentar se ater a profissionais que entendam, mas que saibam aplicar, porque o problema é esse também. O psicólogo, muitas vezes, ele não estuda esses elementos. Tu mostra o estudo do Marcora, muitas vezes o profissional não sabe, né? Então, o professor de educação física pode, sim, aprender técnicas, né, métodos e utilizar, até um certo nível, obviamente, né? Até tem a questão da psiquiatria, tem aqueles elementos que, obviamente, a gente não entra. E estão bem estabelecidos, né?
Isso é uma coisa importante, então acabei falando duas coisas. Uma é a otimização e a outra é sobre esse campo profissional, que nós podemos sim fazer. O BRUNS mesmo foi validado por professores de educação. O grupo do Alexandre mesmo fez a tradução, né, transcultural, né, fez a validação do Brasil, né, e por aí vai. Tá? Era isso aí que eu queria comentar. Então, acho que encerramos, então, essa primeira parte. E hoje, então, eu vou falar do tópico especial sobre avaliação de testosterona e cortisol. De certa forma, se encaixa um pouquinho, né, quando a gente pensa em avaliação de estresse, né, e de como que essas questões que às vezes vão acabar sendo marcadas lá, né, por um aumento de cortisol, mas a gente sabe que, né, decorrente do fator estresse, nem sempre ele é físico, né, ou vem só de um fundo da carga externa, né, vamos dizer assim, do que quando eu corri, que acaba sendo um marcador muito complexo, que também vai mostrar um pouco dessas relações. Opa. Ixi. Aqui está carregando também. Tá, vou abrir agora. Está meio lento meu computador hoje. Tá. Carregou agora. Oi? Apareceu? Vocês sumiram aqui da minha tela, estranho. Dá para enxergar, Bom, tá bom. Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, hoje, né, a ideia desse tópico especial é a gente estar conversando um pouquinho sobre testosterona, cortisol e um pouquinho sobre também o que essa relação de testosterona e cortisol, né, vai estar nos informando. Né? Peço que vocês interrompam, né, façam perguntas e para que a gente possa interagir. Bom, então, dentro, né, do que a gente pensa ali como fatores que tem que estar se buscando entender quando a gente pensa em treinamento físico, né, vão ser os estímulos externos que a gente vem falando no decorrer do semestre, né, as cargas externas ou os estímulos externos, a que o meu atleta é submetido, né, como que ele tem respondido, né, a testes, né, a prontidão, monitoramento, desempenho, né, o que a gente conversava agora, né, que são essas percepções em relação a esses estímulos externos, né, então, através de questionários, escalas, né, avaliações que eu posso estar entendendo como eu percebo, né, essa minha prática, e as respostas internas, frequência cardíaca, percepção de esforço, as concentrações de lactato, creatina, quinase. E aqui, né, dentro de uma dessas respostas externas, encontram-se, então, essas concentrações hormonais. E que vai ser resposta, né, tanto de estímulos externos, quanto de percepção de bem-estar, né, como eu estou conseguindo estar desempenhando, né, quanto esse meu estado de prontidão. Lembram que eu mostrei para vocês lá quando eu fiz aquele tópico sobre o congresso, né, que o professor que abordou uma palestra mais sobre treinamento aqui tinha nos trazido, né, que ideal, né, para a equipe seria estar avaliando então essas relações de hormônios, né, as concentrações hormonais de testosterona entre 4 a 6 semanas. Então a gente gastaria ali entre um mês a um trimestre, né, seria talvez ideal estar conseguindo fazer esse monitoramento. Claro que a gente sabe que implica em um certo custo, né? Não vão ser todas as equipes esportivas que vão conseguir estar monitorando. O meu projeto de doutorado, a gente está avaliando a questão das concentrações de testosterona e cortisol para os atletas de voleibol, e a gente conversou um pouquinho disso na aula passada, né? Que
quando a gente monitora essas variáveis mais fisiológicas e a gente trabalha junto, né, com alguns questionários, com algumas escalas, tentar entender quanto eu posso usar as escalas depois na prática para estar entendendo respostas mais fisiológicas, né? Como elas vão conversar, né? O que elas vão me complementar uma informação de uma coisa mais como a escala, né? Mais psicofisiológica e de uma concentração hormonal, que é uma característica mais fisiológica, e como isso se comporta faz eu entender que, às vezes, na minha prática, eu não vou precisar estar lá avaliando testosterona e cortisol sanguíneo ou por saliva, e eu vou estar podendo usar essas escalas, né, e esses questionários, né, e poder entender essas relações. Então, eu acho que eu chamo atenção para essa fala para mostrar que a gente tem que buscar algo que nos dê embasamento para as estratégias de treino, para estar modificando uma periodização ou para estar, né, buscando monitorar essas cargas para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais correta. Mas quando a gente vai falar de testosterona e cortisol, é sempre, né, importante a gente pensar em estar entendendo um pouquinho do básico, né, desse sistema endócrino. Meu passador aqui não está dos mais... O sistema endócrino, então, ele busca, né, fazer esses ajustes finos do nosso organismo para que o corpo consiga manter, né, num estado de homeostasia, ou seja, ele quer sempre voltar para o seu estado de equilíbrio. Quando ele sofre alguma alteração dessa homeostasia, né, dispara lá sinais que, através das vias eferentes, vão estar, né, percebendo essas alterações e vão estar gerando respostas, então, para que o corpo volte, né, então, a esse estado de homeostasia. Entre as principais glândulas endócrinas, então, encontram-se aqui, né, algumas, das quais eu destaquei aqui, né, já fiz salientei algumas, que vão estar relacionadas, então, o que a gente vai estar conversando hoje, né? Então, é a glândula da hipófise, as suprarrenais, os testículos, os ovários, e a gente vai estar agora, no decorrer da aula, entendendo um pouquinho do papel dessas glândulas, né, para esses dois hormônios, tanto do cortisol quanto da testosterona. Então, nós vamos começar entendendo um pouquinho dessa questão do cortisol e de como, né, que esse sistema hormonal se dá. Lá na hipófise, né, que é uma glândula bem pequenininha, que fica lá na base do nosso cérebro, né, ela é dividida em lóbulo anterior e posterior, né, e um deles, né, lá no lóbulo anterior, então, vai ter um hormônio, ela secreta. Essa glândula, ela secreta hormônios que vão sinalizar que outras glândulas vão precisar também liberar outros hormônios. E é isso que ela faz, né? A glândula hipófise, então, ela libera o hormônio fenocorticotropina, ou ACTH. Esse hormônio vai estimular a glândula suprarrenal. E na glândula suprarrenal, aí sim eu vou ter a liberação dos glicocorticoides, na qual eu vou ter, então, a liberação do cortisol. Veja que o ACTH, ele vai ser um caminho. E o que vai sinalizar ao meu organismo que eu preciso aumentar a minha liberação de cortisol? O estresse. O estresse ativa lá um campo hipotálamo, que vai ativar, então, essa minha hipófise anterior, para estar liberando o ACTH. O ACTH, então, vai estar sinalizando que lá na minha glândula suprarrenal eu vou precisar, então, da liberação, do aumento, né, do meu cortisol. Então, de certa forma, né, quando a gente pensa em estresse, né, o estresse tende a pensar naquela cabeça pensante, turbulenta, estou estressado, né? Então, claro, chega na cabeça, tem um monte de coisa para fazer, o prazo estourou, tem que apresentar o trabalho na disciplina de treinamento, deixei para a última hora, estou estressado. Vai chegar, né, a questão mental, cognitiva? Sim, vai chegar. Mas é importante entender que o estresse, ele não vai vir só desse fundo mental, vamos dizer dessa forma, né?
que ele vai ter relação também com os aspectos físicos. Então, o esporte, né, a atividade física, ela gera um desequilíbrio. A gente já viu lá nas curvas de adaptação que eu preciso ter um desequilíbrio da minha homeostasia para que eu gere uma adaptação. Então, eu tenho lá minha queda de rendimento logo após o meu estímulo, e para o período de recuperação, eu tenho, então, a curva de supercompensação que vai me levar a adaptações. Então, atividade física, a prática da atividade física, quando ela tem uma carga de adaptação, ela vai gerar uma alteração dessa homeostasia e vai ser sinalizado para o nosso organismo como uma carga de estresse. Basta entender se esse estresse está sendo adequado, vamos dizer dessa forma, né? Não está sendo num nível muito alto, né? Quando eu entro com uma carga muito exigente, muito alta, a quebra da minha homeostasia ela é muito maior, o que vai gerar, né, uma alteração hormonal ali como resposta a esse estresse físico, que vai gerar, né, alterações nessas concentrações do cortisol. Claro que as imagens aqui estão relacionadas a situações mais extremas, né? O que o Tarta comentou ali, né? De um jogo de tênis, de uma decisão final, né? De atletas de endurance, de longa distância, de ultramaratonas, né? Então, situações extremas vão levar, né, a níveis de estresse mais altos. Mas, claro, que eu acho que todo o conteúdo da aula que a gente já conversou sobre fatores motivacionais, assim como vão estar e treinabilidade, né? Quanto esses atletas estão treinados para superar, né, esses desafios, vai interferir em como também esse nível de estresse vai repercutir no organismo. Então, o hormônio, né, cortisol, ele tem como característica ser um hormônio catabólico. Ou seja, ele acentua a degradação de proteínas e inibe a síntese proteica. Poxa, eu enxergo isso e eu digo, mas esse cortisol não tem nada de bom. Mas ele se justifica e a gente vai entender um pouquinho, né? Então, quando a gente está numa situação de estresse, manter os níveis de glicemia em níveis adequados para o nosso cérebro ter capacidade de pensar e ter capacidade de tomada de consciência passa a ser importante. Se ele precisar proteger, vamos dizer assim, reduzir glicose do meu uso para o meu exercício, né, da minha situação de estresse, e aí eu precisar degradar proteína, utilizar mais gordura como fonte de energia, é isso que ele está, de certa forma, informando o nosso corpo. Nós vamos precisar manter a concentração da minha glicose, né, relativamente constante para que eu consiga ter, então, a minha função do meu cérebro garantida. Dessa forma, ele vai estimular a glicogênese, né, porque ele quer manter esses níveis de concentração de glicose de forma ideal. Ele aumenta a mobilização de ácidos graxos, mesma, tudo buscando a manutenção dessa concentração glicêmica. Por quê? Porque eu preciso garantir níveis ideais de glicose para o meu cérebro. Dessa forma, ele também vai estimular o catabolismo proteico, e isso pode levar à diminuição das reações imunológicas, né? Então, eu posso estar afetando a minha capacidade de resposta imune. Mas veja que a liberação do cortisol, ela é algo importante quando a gente pensa em exercício. Pensa naquele atleta lá de longa distância, né? Aquele ultramaratonista. Se ele tiver uma queda de glicemia a nível cerebral, seja por uma tomada de decisão, seja por uma situação de queda, né? de perda de consciência, ele se coloca em risco, né? Então, a manutenção dessa glicose a nível cerebral, para que a gente mantenha a tomada de consciência, para que a gente mantenha a capacidade de raciocínio cognitivo perfeito, é importante. Ele usa de outras estratégias. Então, ele estimula o catabolismo proteico. Claro que, quando a gente pensa em níveis, uma carga de exercício, que eu viso adaptação,
e que eu tenho a liberação do cortisol, depois eu vou compensar, eu vou sair, eu vou me alimentar corretamente e esse catabolismo proteico não vai ser um problema. Essa liberação dos aminoácidos, né, essa quebra desse catabolismo proteico, ela também vai ser importante, né, para que depois, no meu estado de recuperação, né, eu sofra, então, os reparos. Eu tenho a capacidade de produzir energia através da quebra de proteína e também síntese de enzimas que também vão ser importantes a partir dessa quebra desses aminoácidos. Então, a gente não pode olhar também para o cortisol só com aquele olhar de cortisol ruim, cortisol estresse. Vai depender muito do nível que ele atinge. Quando se avalia cortisol, alguém tem alguma pergunta? Então, quando a gente avalia cortisol, quando a gente vai ler algum estudo de cortisol, eu só chamo atenção para essa figura porque aqui a gente vai ver outros hormônios, né, que vão ter aqui em relação ao nosso ritmo circadiano, né, que vão ter picos. Então, a secreção de cortisol, ela se dá mais aumentada aqui, ó, no entorno da hora que a gente estaria levantando, né? Então, se eu vou fazer uma avaliação de cortisol minha, pessoal, e eu vou avaliar um dia às 8 da manhã e um dia lá às 8 da noite, observem que eu vou ter uma diferença e que ela não está relacionada às minhas cargas de estresse ou vice-versa. Eu faço uma avaliação às 20 da noite, às 20 horas, às 8 da noite, e vejo que o meu cortisol está super baixo. Perfeita. Né? Meus níveis de estresse estão bem baixos. Daí, no dia seguinte, ou no mês seguinte, eu vou lá e faço às 8 da manhã e eu tenho, né, um índice elevado, né, dessas concentrações. Então, é importante, tanto com a gente, quando se vai pensar em avaliação, quando eu vou ler um artigo, né, que está mostrando. Normalmente, todos os artigos que eu li buscam fazer as avaliações pela manhã, né, para que eu tenha uma supressão, vamos dizer assim, que eu possa diminuir outros agentes externos no decorrer desse meu dia, e porque eu avalio sempre no mesmo horário. E, normalmente, a escolha desse horário é nesse horário matinal aqui, mais cedo, tá? Onde tem esse pico, onde tem essa elevação. Trago isso porque é importante quando a gente vai ler artigos sobre a questão das concentrações hormonais. E quando a gente vai pensar em cortisol e exercício, né? Como que se dá essa relação? O aumento do cortisol, então, ela está diretamente relacionada à intensidade do exercício. Quanto mais alta a intensidade do exercício, maior vai ser a liberação, né, de cortisol. Por quê? A produção do cortisol, ele aumenta com a intensidade. Exatamente, ele é diretamente relacionada e também intensidades moderadas também aumenta quando de longa duração. Então, a intensidade ela é um determinante, mas também se eu fizer um exercício de moderada intensidade por períodos muito longos, que é a situação de um corredor de ultramaratona ou mesmo de uma maratona, que aquela intensidade ela não é a máxima, perto da condição máxima que aquele indivíduo tem, mas ele vai ser mantido numa intensidade moderada por um período muito longo, também vai ter uma liberação de cortisol aumentada. Então, quais vão ser as respostas, né? Nós vamos ter uma resposta que vai acontecer durante o exercício, que é o aumento da disponibilidade de substratos, né? Mantendo a integridade da vascularização, aquilo que nós conversamos antes, né? Então, eu mantenho a concentração da minha glicemia, né, a nível cerebral, e para isso eu disponibilizo, né, de outros substratos, eu consigo mobilizar mais ácido graxo, né? Caso precise, eu entro também numa situação de catabolismo proteico. Após o exercício, como resposta aguda, né, quanto maior o volume ou intensidade, né, maior vão ser as concentrações pós-exercício. Mas isso traz uma resposta positiva. A gente vai olhar lá pelo lado da degradação proteica e vai pensar como algo negativo, mas a gente já mostrou que não é bem assim. Então, quando sinalizo a liberação dos glicocorticoides, eu também informo meu corpo que eu tenho que aumentar, né, alguns marcadores que visam diminuir os níveis de inflamação muscular, né, aumento a síntese de citocinas que vão reparar esses danos musculares.
Então, ele sinaliza o meu organismo que ele está sofrendo uma situação de estresse. E aí eu tenho que buscar estratégias que ele volte para a situação de homeostasia. Como resposta crônica. Então, baixas concentrações de cortisol frente aos exercícios, mecanismo de adaptação geral. Quando eu sou colocada numa nova situação de distância de corrida, de prova. Eu corria lá meu circuito de trilhas e montanhas, fazia percurso médio, gerava em torno das provas de 12, 15 quilômetros. Ok, eu já estava adaptada àquilo. Cada vez que eu fazia novamente aquelas provas, a resposta do meu organismo era gerar menor concentração frente ao mesmo estímulo, frente a um estímulo parecido. Então, a resposta crônica é de adaptação àquele estímulo que vai gerar respostas também de concentrações de cortisol diminuídas. Quando eu tenho situações de overtraining, parece prejudicar a inativação do cortisol à cortisona. A gente viu lá que a liberação dos glicocorticoides, eles vão estar ajudando nesse reparo, né? Nessa síntese proteica de pós-exercício, a curto, médio e longo prazo. Quando eu levo o meu atleta sempre a uma condição muito extrema, com uma liberação muito alta de cortisol, e eu levo esse sujeito a um princípio de overtraining, eu vou inativar a capacidade, eu vou prejudicar essa capacidade desse meu cortisol, virando, né? Ativando-se a cortisona e está auxiliando, então, nesse meu reparo. Então, eu vou liberar cortisol e esse cortisol vai deixar de estar sendo utilizado para algo positivo, da ressíntese, né? Das citocinas pós, né? Para gerar essa resposta pró-inflamação, né? Não seria pró-inflamação, seria para pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, né? Fugiu a palavra, acontece. E quando eu tenho, então, períodos muito longos de concentração de cortisol muito alto, né, eu posso ter, né, um possível indicador de overtraining e aí possível queda no rendimento esportivo. Ok, depois nós vamos vou falar um pouquinho da testosterona e depois a ideia é que a gente feche, né, esse pensar entre relação testosterona e cortisol. Com a testosterona, eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz. Vamos entender lá qual é a glândula, né, que liberam os hormônios para que esteja, né, para que a gente chegue. Então, também lá na hipófise, né, vai ter a liberação do hormônio luteinizante, o LH. Ele vai estar estimulando a produção de testosterona nos homens e o processo de ovulação nas mulheres. Mas aonde que vai acontecer, então, essa liberação da produção de testosterona, né? Para os homens e para as mulheres. Para os homens, ela vai estar a nível testicular, né? Por células especializadas que vão estar, então, produzindo essa testosterona masculina. Já as mulheres, a nível dos ovários. Quando a gente fala de cortisol, homens e mulheres são iguais, né? As respostas do cortisol frente ao organismo feminino ou masculino se dá da mesma forma. Com a testosterona, não é igual. A produção de testosterona masculina pode chegar a ser 25% maior do que a produção de testosterona masculina. Mas mulheres também produzem testosterona. Com os homens, ela está muito relacionada, né, às características secundárias masculinas, espermatogênese, crescimento e maturação, toda essa relacionada a essa maturação sexual. E também, aí a homens e a mulheres, né, está diretamente relacionada à síntese proteica e à hipertrofia muscular. Claro que quando a gente vê aquele menino, né, despontando da adolescência, e se ele começar a treinar a capacidade, né, de adquirir massa magra, né, de hipertrofiar, se dá de forma mais significativa num menino do que numa menina, e aí essas diferenças entre essas concentrações de testosterona nesse momento, né, da maturação sexual, que é aumentada nos meninos,
justifica, né, também essas diferenças. Numa das avaliações que eu fiz com concentração hormonal de saliva, traz aqui uma tabela. Eu só trouxe para mostrar para vocês aqui em valores de mediana a diferença que a gente vai ter, então, entre mulheres e homens aqui, né? Então, de 20 a 29 anos, aqui eu tenho uma mediana feminina de 19 picogramas mililitro, e para homens aqui eu vou ter uma mediana, né, de 78,8. Então, mostra essa relação das diferenças da idade, diferenças entre os sexos. E com o passar dos anos, também há um decréscimo. Eu vou até voltar aqui para a gente, né, vou chamar atenção nessa mesma tabela. Com o passar dos anos, e aí eu vou usar os homens aqui como um exemplo, né, que a gente vai pensar aqui nas concentrações. Claro que nós estamos falando de valores de mediana, de 20 a 29 anos, e quando a gente vai olhar lá um homem de 60, 69 anos, e aqui a gente vê uma concentração de 78,8, e no indivíduo de 60, né, até 69 anos, eu vou ter aqui 42,9. Né? Isso fecha com esse slide, né, que mostra que essas concentrações de testosterona também tem que estar, né, sendo entendida e compreendida que com o passar dos anos há uma redução nessas concentrações. E aqui eu trago também como estudos, né? Então, assim, que população eu estou estudando? Que população, quais são os valores médios esperados para essa população? Né? E também, da mesma forma, quando eu vou ler um estudo, eu leio um estudo de idosos que avaliou concentração de testosterona, e eu leio um estudo de jovens, né? Então, as respostas também, na hora de eu estar interpretando esses resultados, né, tem que estar atento e consciente, da mesma forma que lá no cortisol, eu chamei atenção, né, para os picos, né, de liberação hormonal. Então, a testosterona, ao contrário, né, do cortisol, ele é um hormônio anabólico, né? Então, ele estimula essa síntese proteica e hipertrofia muscular, que vai estar relacionado ao aumento de força, aumento de potência, aumento de resistência e aumento de hipertrofia. E como que se relaciona, então, a testosterona frente ao exercício? O exercício aumenta a secreção de testosterona e ela vai ter uma relação direta com a intensidade. Então, quanto mais alta a intensidade, né, tende a uma liberação mais alta de testosterona. Quais são os estímulos, né, que vão estar favorecendo essas maiores liberações de testosterona? Menor volume plasmático, estimulações adrenérgicas, estimulada pela secreção de lactato, outros mecanismos hormonais que também vão estar relacionados a hormônios anabólicos, como o GH, o IGF-1, e também a testosterona sinaliza, né, lá para o nosso sistema nervoso, o que vai fazer com que a ação das testosterona no sistema nervoso também vai fazer com que haja um aumento, então, dessa produção de testosterona, né, frente ao exercício. Tem que estar atento, né, essas respostas agudas, porque elas vão depender de outros fatores, como a gente já viu da idade, né? Idade, sexo, experiência de treinamento e quais são os meus valores basais. Esse é um estudo, né, do William Kramer, que tem aquele livro que todo mundo já deve ter, quem fez a disciplina de treinamento de força, já deve ter, né, ou olhado, ou buscado referência para entender um pouquinho sobre força. E aqui ele avaliou vários estudos, né, mostrando que sim, o treinamento contra a resistência tende a gerar, né, para a maior parte deles, gerou aumento nas concentrações de testosterona, mas o que eu chamo a atenção aqui é para essa frase final, né, que ele traz lá na conclusão, que exercícios com grandes grupos musculares geraram respostas maiores, né, para a liberação de testosterona do que quando treinados, né, grupos musculares muito pequenos. Então, sugere-se, né, ao fim, como uma aplicação prática, que se comece o treinamento trabalhando com grandes grupos musculares. Eu sinalizo o meu organismo para aumentar a liberação de testosterona, mesmo quando eu vá depois fazer um grupo muscular menor, um bíceps, um tríceps, um ombro,
né? Então, parece ser interessante para estimular essa secreção de testosterona, começar o treinamento com grandes grupos musculares. Por todo, né, essa questão anabólica, né, a testosterona ela é utilizada por muitos também com recurso ergogênico. Mas vale salientar, né, que se o meu organismo produz testosterona frente a estímulos, se eu tenho testosterona que já entra na minha corrente sanguínea, o que acontece com toda aquela cascata que a gente entendeu lá, que começa lá na hipófise? Ela fica suprimida. Então, se eu começo a utilizar a testosterona como recurso ergogênico, eu vou ter uma supressão dos meus hormônios na liberação nas suas vias, né, que a gente espera normais. Isso, nas mulheres, vai gerar um comprometimento do ciclo menstrual, masculinização, atrofia das mamas e uma característica, né, masculina, para voz, pelos. Nos homens, vai levar uma atrofia testicular, diminuição na produção de testosterona pelas vias, né, normais do organismo, redução nas contagens de espermatozoide e aí, ao contrário das mulheres, um aumento nas mamas. Alguém tem alguma pergunta? Não usem como recurso ergogênico. Vai lá. Não, tu comentasse ali que, então, uma adaptação do treinamento é tu ter uma maior liberação de testosterona, né? E do cortisol, como é que fica essa liberação? Uma redução frente ao mesmo estímulo, vamos dizer dessa forma, como uma adaptação, como uma resposta, uma adaptação crônica. Se esse meu nível de cortisol liberado não for sempre muito alto, que vai me levar a um possível overtraining, e aí eu vou ter respostas de diminuição de síntese, de reparo, a tendência é ter uma redução frente àquelas mesmas cargas. Aí, né? Por Como isso que aí a relação testosterona-cortisol é maior ainda, e ela é mais sensível. Exatamente, exatamente. Então, assim, ela tem uma resposta crônica de adaptação, de redução. Obrigado. Então, como a gente mostrou, né, que a testosterona e cortisol vão ter uma relação de um hormônio anabólico e um hormônio catabólico, a relação testosterona-cortisol parece ser uma estratégia interessante para a gente entender como o nosso indivíduo está se comportando frente ao treinamento, né? Então, a gente precisaria de uma situação de equilíbrio, né? Onde ou mais, né? De uma testosterona aumentada frente a um cortisol, para que eu tenha como resposta pós-exercício uma adaptação de hipertrofia, de melhora de desempenho, de melhora de força, de melhora de resistência, né? Que são todas aquelas respostas, né, que a testosterona vai estar, né, gerando como resposta crônica. Então, estudar, né, e entender essa relação desses dois hormônios, anabólico e catabólico, ele é muito utilizado porque posso entender um possível estado de overtraining, onde eu vou ter situações onde o meu cortisol vai aumentar em relação à minha testosterona. Essa relação testosterona e cortisol, ela se mostra hoje muito... ela é muito utilizada, porque ela se mostra uma relação muito direta com as cargas de treino. Então, eu consigo entender a médio e longo prazo como o meu atleta está respondendo às cargas de treino a qual ele está sendo, né, submetido, exigido. Ela tem, então, a capacidade de identificar ambientes catabólicos de forma persistente e níveis elevados de cortisol e baixa concentração de testosterona. Se esse estado aqui começar a ser apresentado, né, por essa relação testosterona-cortisol, vai estar se observando, né, um declínio do desempenho, alterações psicológicas e também, né, distúrbios neuroendócrinos. Esse estudo de Reis, 2015, ele trouxe uma avaliação, uma meta-análise, então ele está avaliando vários estudos que avaliaram, né, essas relações, essas concentrações, tanto de testosterona e cortisol, quanto da relação testosterona e cortisol. Aqui eu trouxe de forma muito simplificada para a gente estar olhando, tá?
Então, aqui ele está mostrando uma resposta pré e pós-exercício em diferentes tipos de exercício. Exercício aeróbico, exercício de força e exercício de velocidade e potência. Quando a gente vai olhar aqui as concentrações pré e pós-exercício de testosterona, onde mais houve aumento de testosterona foi nos exercícios de força, seguido pelos exercícios aeróbicos. E com menores concentrações, então, os exercícios de velocidade e potência. E o cortisol? Quem teve os maiores níveis de liberação de cortisol foram os exercícios de velocidade e potência, seguido pelos exercícios... Não, desculpem. O exercício aeróbico trouxe as maiores concentrações de cortisol. Esse número aqui nessa fonte não ficou muito boa. É 3,041. Velocidade seguido de velocidade e potência, e os menores níveis de cortisol foram liberados, né, pelo estímulo do treinamento de força. Quando a gente vai olhar, então, para essa relação, observem que o exercício aeróbico trouxe, né, uma moderada aumento de testosterona, mas um alto aumento de cortisol, o que fez com que ele apresentasse os menores níveis, né, para essa relação testosterona e cortisol. Ou seja, aqui, se eu der cargas sempre muito intensas, provavelmente o meu atleta venha responder, né, com um possível overtraining de forma mais significativa, mais rápida, né, se eu não tiver num controle, no monitoramento. Ao contrário dos atletas de força, onde eu tive uma alta liberação de testosterona e uma baixa liberação de cortisol frente aos demais tipos de exercício, o que apresentou aqui uma relação, né, muito baixa dessa relação testosterona e cortisol. Os exercícios de velocidade e potência também apresentaram uma relação negativa aqui para testosterona e cortisol, visto que foi maior a liberação de cortisol comparado, então, a essa liberação de testosterona. Ele chama atenção, né, como é uma meta-análise, que poucos estudos são controlados, né, e isso dificulta chegar a conclusões, né, porque os designs dos estudos são muito diferentes e estudam populações muito variadas, o que faz com que as respostas aqui, nesse compilado de todas essas informações, a gente tenha que ter alguma ressalva para estar se analisando. No meu estudo de doutorado, que eu estou estudando as concentrações de cortisol em atletas de voleibol, a maior parte dos estudos não está comparando o período de treinamento. A maior parte mostra situações pré e pós-jogo, da mesma forma que foi mostrado ali naqueles estudos, né, do Reis ali de 2015, que comparou pré e pós-sessão de exercício. 3 estudos aqui nos mostraram aumentos nas concentrações de cortisol pré e pós-jogo. Aqui eu trago só de cortisol porque não foi avaliado testosterona. Esse estudo de Edwards mostrou já também um aumento nas concentrações de testosterona. Então, provavelmente, de tudo que a gente já viu, né, no decorrer da aula, aqui esteja acontecendo tanto uma liberação de cortisol quanto uma liberação de testosterona numa situação pré e pós-jogo, e não só uma liberação de cortisol. Quando eu olho só para um olhar de cortisol, eu posso olhar para o olhar, muitas vezes, muito de tentar justificar um aumento de estresse, né? Há uma liberação aumentada de cortisol, mas quando eu entendo que também há uma liberação de testosterona e a gente pensa nessa relação de equilíbrio entre um hormônio anabólico e um catabólico, parece, né, que aí se equilibra e que isso, né, é muito bem tolerado pelo nosso organismo. Quando eu penso nessas avaliações, não de forma aguda, mas em períodos de treinamento, aqui eu já tenho algumas respostas diferentes de alguns exercícios, né? Um estudo de 2006 mostrou uma manutenção da testosterona após um período de treinamento e aumento do cortisol. Aqui a gente já pode indicar um possível desequilíbrio, né, dessa relação testosterona-cortisol, se a longo prazo se mantiver essas cargas de treino aqui nesse período de treinamento. Já o estudo de Mazon e colaboradores mostra uma relação contrária ao estudo de Pu em 2006, onde mostrou um aumento da testosterona e uma manutenção
do cortisol. Aqui pode ser uma estratégia interessante. Esse estudo Mazon, ele mostra uma estratégia de treinamento, que eu não vou me lembrar exatamente qual é, mas ele estava tentando nos trazer como uma possível estratégia de treinamento diferente do que se faz, né, e mostrando seus efeitos positivos, né? E aí, realmente, aqui mostrou ter esse efeito positivo. Freitas, em 2017, um estudo bem recente, não estava avaliando possivelmente a semana de treinamento, mas avaliou uma carga, né, uma semana de treino, de um treino normal, e quis avaliar um grupo controle contra um grupo que estava fazendo crioterapia. E mostrou que parece ter uma possível redução para os indivíduos que fizeram a crioterapia, mas a concentração de cortisol para o grupo placebo, após uma semana de treino, se manteve igual. O que mostra, né, que as possíveis cargas dessa sessão de treino, dessa semana de treinamento, não foi suficiente para gerar esse desequilíbrio. Também um estudo recente, né, de Horto e colaboradores de 2017, mostrou manutenção de cortisol e testosterona ao longo de um período de treinamento. Já Rolle, em 2018, mostrou uma queda quando avaliada essa relação testosterona-cortisol, o que pode ser um indício, né, de um possível overtraining, né, e a gente tem que estar atento se está havendo queda de rendimento, se foi uma situação de uma carga aguda, né, de uma situação de um microciclo de choque, na qual eu esperava que isso estivesse acontecendo, e tem que estar atento, então, a qual período de treinamento está sendo avaliado e quais as características desses períodos de treinamento. Eu, em 2019, tive a felicidade de ficar uma semana lá em Saquarema com o Benriel, fazendo, como a gente diz, um piloto, né, do meu projeto de doutorado. E nós avaliamos uma semana das concentrações de cortisol, né? Nós avaliamos esses atletas durante uma semana, variáveis como desempenho de salto, frequência cardíaca, percepção de esforço, e nós coletamos, então, por saliva. Na segunda-feira, antes deles iniciarem o treinamento, nós coletamos a saliva para entender qual seria o comportamento basal desses atletas para eles chegarem nessa semana de treinamento após 3 dias de descanso que eles vinham das suas famílias, né, das suas situações de vida cotidiana, e eles estavam, então, vindo para a sessão de treinamento. Eles chegam normalmente domingo à noite ou segunda logo de manhã. Antes da sessão de treino, na segunda, nós avaliamos, então, coletamos a saliva para estar avaliando. A última coleta da semana foi feita sábado, após o último treino. Então, era entender quanto foi o ápice que se chegou a esse cortisol. E observem que aqui eu não avaliei de manhã, eu avaliei de noite, o que já implica uma alteração daquele ritmo circadiano lá que a gente falou, que as concentrações vão ser maiores naquele período de 8 da manhã, em comparação a 8 da noite. O que nós encontramos? Para o cortisol, um aumento. Claro que aqui também, pós-exercício, eu tenho uma diferença do ritmo circadiano, mas eu tenho um atleta que recém foi exposto à sessão de treino. Então, esperava-se que aumentasse aqui, né? Apesar de estar... mas foi 8 da noite, era 8 da manhã, e tu disse para mim que tinha diferença, que 8 da manhã era menor a concentração. Mas ele não está numa situação de repouso, ele está numa situação logo após exercício. Já a testosterona se manteve igual. Esses atletas tiveram um dia de recuperação, na qual eles continuaram lá no centro de treinamento, eles não foram para casa. E nós avaliamos segunda-feira de manhã, antes deles começarem o treinamento. O que nós encontramos? Nós observamos que esse cortisol se manteve igual, e estatisticamente falando, aos níveis encontrados no final dessa sessão de treinamento de sábado. Mas a cortisol, a testosterona, se manteve a mesma. Então, talvez, como estratégia de treinamento, eu poderia pensar, eu preciso de um tempo de recuperação maior, para esses meus níveis de cortisol baixarem, para que eu comece uma nova semana de treino. Ou, não tem problema.
eu entendi isso e penso, ok, o meu microciclo era de choque, o meu período de recuperação é curto. Ele começou a segunda com uma carga, né, uma concentração de cortisol mais alta. Então, nessa segunda semana de treino, eu vou fazer ajustes nas minhas cargas de treino. Eu vou ter uma redução nessa minha carga de treino segunda, colocando que esses atletas, após esse dia de recuperação, eles treinariam só 4 dias e seriam liberados para 3 dias de recuperação, né? Então, mas provavelmente aqui, nessa minha segunda semana de treino, na qual não foi avaliada, provavelmente eu vou ter que pensar numa estratégia, né, num ajuste, ou seguir ainda como um microciclo de choque maior e vou esperar que a minha recuperação vá se dar depois desses 3 dias seguintes, né, que ele vai ter de descanso junto com a família, na qual ele sai, então, desse centro de treinamento de voleibol. Trago um dado aqui, né, que a carga de treinamento, né, avaliada através da percepção de esforço, foi de 5.000 unidades arbitrárias. Na discussão desse artigo, que a gente que eu ainda estou terminando de escrever, eu trago aquele artigo do Freitas, que também, de 2017, que eu falei da crioterapia, que também avaliou uma semana, e mostrou não ter diferenças entre as concentrações, mas a carga de treinamento deles foi de 2.000 unidades arbitrárias. Então, quais são as minhas principais mensagens, né? Monitorar, né? Buscar entender a relação que tem, né, dessa relação testosterona e cortisol frente às adaptações e indícios de overtraining. E quando lê estudos que avaliem testosterona e cortisol, busca ver se tem alguma, né, algum uso de escala, algum uso de questionário, para que a gente possa buscar entender, né, como que essas relações de testosterona e cortisol vão estar também conseguir ser compreendidas por outras estratégias de monitoramento que a gente possa estar utilizando mais no cotidiano. É isso. Obrigada. Muito Carlos, bem. Bem legal. Antes de passar para eles, só queria parabenizar, Nanda, é muito legal. E queria só, eu acho que assim, ao longo dos anos eu tenho visto as equipes que conseguem ter acesso a isso, utilizar exatamente como um elemento a mais na determinação de overheating, overtraining, né? Na parte ali da tríade que a gente precisa para avaliar o overtraining, que é ver desempenho, é ver teste psicológico, digamos assim, e o bioquímico, né? E nesse bioquímico é bem importante essas curvas. Mas uma coisa que eu me pergunto, eu não estava tentando lembrar, eu ia comentar, mas eu vou perguntar então, porque eu não lembro. O valor, assim, então, equipes, assim, mais ou menos, qual é o gasto? Porque eu vi que é salivar, isso já é interessante, né? Porque não é tão invasivo como coletar sangue, né? Mas qual é o custo, mais ou menos, assim, de avaliação? Tu lembra? Aproximadamente. O custo não está na coleta. O custo não está na coleta. O custo vai estar no kit de análise. Então, assim, hoje, nos orçamentos que eu estou fazendo para a gente poder estar fazendo as análises, hoje tu bota um kit de um deles, né? Um kit só de testosterona, um kit só de cortisol, no entorno de 3.000. Cada kit avalia 96 amostras. Claro, quando o nível do estudo acaba sendo um pouco mais caro, porque eu tenho mais momentos, mais atletas, então, assim, mais momentos. Mas se eu fosse usar uma única avaliação de forma aguda, talvez não seja tão caro, né? Vamos botar aí 7.000, vou conseguir avaliar 96 atletas, né? Claro, pensando que aquele kit que eu comprei, eu não vou poder reutilizar depois de aberto, ele, vamos dizer assim, tem que ser utilizado naquele momento. Às vezes, o que eu vejo como um nível de dificuldade é ter o ambiente laboratorial, é ter a pessoa com expertise para estar fazendo essas análises, né? Então, a centrífuga, as pipetas, né? Então, tem todo um aspecto laboratorial por trás que a gente, né, assim como pesquisadora ali da URGS, está usando o LAPEX, e existem pessoas que estudam, que têm essa capacidade de estar me auxiliando, né, vou falar bem de mim, na análise,
Mas, ou então, eu teria que estar mandando essas amostras para um laboratório, um Weimann, sei lá, vamos dar nomes, né? Então, eu acho que isso provavelmente talvez implicaria num outro custo que eu, né, por ser uma pesquisadora, por estar num ambiente científico, por ter o LAPEX, de certa forma, à disposição, para que a gente possa estar fazendo essas análises, né, sem um custo acoplado a essa segunda etapa, vamos dizer assim. Né? Mas, provavelmente, se não for o caso, e aí eu fico pensando quantas equipes vão ter laboratório à sua disposição? Algumas mais, outras menos, mas tem um custo também Ananda, tu implicado sobre isso. comentou R$3.000 para quase 100 testes, né? Um pouquinho menos, mas vamos arredondar para... É isso, né? 96. Ou seja, dá mais ou menos R$30 por avaliação, né? Fora o custo da avaliação em si, né? Esse é só do material, da análise, digamos, né? Do kit, esse é só do kit para os reagentes, exato. Eu entendi. Então, é R$30 por avaliação, fora ainda o técnico ali avaliando todo. Então, realmente, não é uma coisa barata mesmo de se fazer, precisa de uma estrutura. Mas, de novo, né, tem equipes que podem fazer, a gente tem que lembrar disso também, porque às vezes o papo é assim, então não dá. Não, dá, só tem que ver equipes que têm uma estrutura mínima para fazer isso. Perfeito. Essa era uma dica que eu acho que a questão da vantagem salivar talvez não vai implicar tanto em relação a custo. Claro que mas a questão mais fácil de aplicabilidade na hora que tu está com o atleta, né? É muito prática a coleta, precisa de uma dosagem muito pequena de saliva, assim, é relativamente simples, tu não estressa o atleta, porque uma avaliação mais invasiva, né, de avaliação de concentração sanguínea, né, o atleta vai ter que ser picado. Essa avaliação, eu quero dizer que, por parte do atleta, a avaliação salivar é mais simples, né? Isso, aí eu não sei os níveis dos kits sanguíneos, né, os valores para estar com, mas essa questão não invasiva, eu acho que para a hora da beira de quadra é mais simples, é mais fácil. Isso é bem, bem importante. É isso aí que eu comentei, né, do salivar ali, isso aí é bem legal, legal. Eu estou satisfeito na minha parte. Então, tá. Eu também. Ricardo? Ricardo? Tudo certo, tudo certo. Então, tá. Perfeito. Hoje ficamos por aqui, então.